não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca, nunca na sua porca vida, né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então, com frequência a gente se esquece que todas as opiniões que nós temos a respeito da nossa própria vida, as opiniões que nós emitimos nas discussões com os nossos amigos, em polêmica de botequim, em trabalhos de escola, em cartas que enviamos para os jornais, todos os palpites que nós damos a respeito do que quer que seja, estão sempre baseados em algumas concepções gerais que nós tomamos como garantidas, tá certo? Que nos parecem a maneira, vamos dizer, natural e óbvia de colocar a coisa, mas que, evidentemente, são ideias que têm uma história. E quando você rastreia a história, você vê como elas surgiram, você vê que sempre surgiram de alguma discussão, surgiram sempre no curso de um confronto com outras ideias possíveis, e elas não têm essa validade absoluta e incondicionada com a qual nós estamos acostumados a nos apoiar nelas. Não é? Por exemplo, a ideia atual que não digo que seja tão atual, mas que dominou durante todo o século XX, que os fatores que pesam na formação do ser humano são, por um lado, a natureza e, por outro lado, a cultura. Que os ingleses diziam nature versus nurture, quer dizer, aquilo que vem com você ou aquilo que te foi dado pela sociedade depois do seu nascimento. Essa distinção nos parece óbvia e nos parece abranger a totalidade das questões que nós podemos levantar a respeito do ser humano. E, portanto, esses dois conceitos balizam tudo que a gente discute a respeito. Por exemplo, a questão da origem das neuroses e psicoses, se discute se tem uma origem genética ou se é, vamos dizer, causada por fatores familiares, educacionais, etc, etc. Né? E, vamos dizer, com tanta naturalidade nós entramos por esses canais que a possibilidade de conceber as coisas de outra maneira nos parece cada vez remota. Na verdade, ninguém se lembra disso aí. Mas com um pouquinho de estudo da formação desses conceitos, você vê como eles são problemáticos e inseguros, né? Mesmo porque, veja, nós sabemos mais ou menos, qualquer pessoa consegue perceber intuitivamente a diferença entre um fator natural e um fator cultural. Quer dizer, você sabe, por exemplo, que os sistemas educacionais não nascem em árvores, tá certo? E que as árvores não são fabricadas pela sociedade humana, tá certo? Mas pelo fato de ser fácil e imediato, não quer dizer que esta distinção baste realmente para abranger o território coberto. Principalmente, existe o problema de que quando nós descrevemos o ser humano por fatores naturais e pela diferenciação entre fatores naturais e culturais, nós estamos fazendo isso só por um motivo.
é porque nós não temos um terceiro conceito capaz de abranger as duas coisas. Ou seja, a natureza e a cultura nos aparecem sob a forma de uma distinção, por assim dizer, irrecorrível. Nós sabemos que não tem nós não conhecemos o elo de ligação entre uma coisa e outra. E por isso mesmo elas nos aparecem tão distintas. Isso quer dizer, a verdadeira eficácia desse conceito se baseia não no conhecimento que nós temos, mas no conhecimento que nos falta. Se baseia precisamente na ignorância. Porque se conhecêssemos o elo, conhecêssemos exatamente qual é o princípio de conexão entre a natureza e a cultura, então este princípio de conexão é que seria o fator determinante, acima dos dois. Não é isso? Quer dizer, se existe um terceiro elemento, né, que conecta ou abrange natureza e cultura, então evidentemente este fator seria a verdadeira força causal por trás dessas duas aparências. Como nós não conhecemos, ou como nós não somos capazes de saber como a natureza e a cultura estão conectadas, então, por isso mesmo, a distinção do natural e do cultural nos parece muito elucidativa. Quer dizer, este é um caso que uma clareza aparente se baseia, no fundo, numa total obscuridade. Tá certo? E quando você vê a multidão de discussões que ao longo de todo o século XX, desde a metade do século XIX para dentro, até hoje praticamente, né, se baseia na distinção desses fatores, quando você vê a intensidade apaixonada com que em certos debates públicos as pessoas tomam partido da origem natural ou cultural de certos fenômenos, tá certo? Chega a ser espantoso que uma diferenciação nascida da pura ignorância possa adquirir o prestígio de conceitos tão universalmente explicativos e tão eficazes. Quer dizer, evidentemente é uma falsa eficácia, é um falso princípio de explicação. Tá certo? É apenas uma distinção pragmática, uma distinção empírica, tá certo? Entre fatores que é mais fácil perceber separadamente do que de maneira integrada. Não é isso? Então, é mais ou menos como você tem o conceito, digamos, das direções do espaço, né? Direita ou esquerda. Né? Você não consegue ter um conceito unificador entre os dois. Né? Não tem uma síntese entre braço direito e braço esquerdo, tá certo? Entre o lado direito e o lado esquerdo. Então, justamente por causa disso, você os usa para diferenciar a localização das coisas. Ora, esse período que a gente está estudando, que é o século XVIII, é justamente o período no qual se forma esta dupla de conceitos, tá certo? E ela se forma substituindo, vamos dizer, uma estrutura muito mais abrangente, muito mais complexa, que servia de base à descrição do fenômeno humano nas épocas anteriores. Este sistema mais antigo, ele se tornou progressivamente incompreensível para as gerações seguintes, tá certo? Graças à invasão dos conceitos de natureza e cultura. Dentro da diferenciação de natureza e cultura, o ser humano aparece em primeiríssimo lugar, vamos dizer, como um animal, quer dizer, o homem em primeiríssimo lugar, uma espécie animal. E todo mundo sabe que existe uma diferença entre o homem e o animal, e essa diferença será dada justamente pelo fator cultural. E esse fator cultural consiste apenas em que, graças à linguagem e ao raciocínio, o ser humano tem, vamos dizer, tem na sua percepção da realidade uma abrangência temporal maior do que os outros animais. Vamos dizer, a vida do animal, as cogitações de qualquer animal estão sempre vinculadas ao momento presente. O animal não pode planejar o futuro. Tá certo? O animal é perfeitamente capaz de raciocinar, mas raciocinar com dados que estão presentes fisicamente no ambiente. Tá certo? E
o ser humano, graças à linguagem, ele tem uma capacidade de especular não só a situação presente, mas outras situações possíveis análogas, tá certo? Dentro de uma escalada de graus de abstração que praticamente não tem limite. É assim que nós conseguimos pensar as coisas numa escala, digamos, de bilhões de anos, etc, etc. Mas, na prática, a única diferença identificável seria essa. E essa diferença, na verdade, é quantitativa, tá certo? Então, seria um animal dotado de cultura. Através da cultura, você transmite, né, alguns elementos adquiridos pela geração anterior, você transmite para a geração seguinte. Esses elementos se incorporam na linguagem e lhe fornecem, então, instrumentos mentais para você se situar dentro de uma escala de tempo maior, digamos, do que aquela que o seu gato, o seu cachorro consegue abranger. Certo? Quando, porém, você se lembra que tudo isto que eu acabo de dizer, toda esta descrição do ser humano, toda essa distinção entre o ser humano e o animal, que eu acabo de fazer, é baseado no par natureza e cultura, e que este par se baseia simplesmente na ignorância de um nexo, tá certo? Então, é evidente que todo este belo edifício acaba aparecendo bastante abalado, né? Essa distinção é, evidentemente, um fruto, portanto, do esforço do século XVIII, no sentido de invalidar pela crítica certas noções que já tinham se arraigado no senso comum e que, num primeiro momento, não puderam resistir ao exame crítico empreendido por filósofos como David Hume. A hora que Hume, vocês devem se lembrar, não sei se lembram, mas se não lembrar, me avisem que eu explico de novo. Que Hume colocava em dúvida não só, vamos dizer, a existência de substâncias no sentido aristotélico da coisa, tá certo? Mas até a existência de um eu capaz de percebê-las. Porque ele diz que tudo o que nós dispomos como dado, né, ao nosso conhecimento são estados pelos quais nós passamos. Esses estados são percepções que nós temos. E nós, diz ele, não temos nenhuma prova de que exista uma conexão entre elas. Quer dizer, eu percebo que eu estou tendo esta percepção no momento e percebo que daqui 10 minutos tem outra, mas eu não percebo nenhum eu conectando uma coisa e a outra. Então, eu seria apenas, vamos dizer, um conceito geral que nós concebemos para denominar a hipótese, tá certo? De um sujeito permanente por trás desses vários estados. Mas esse sujeito, diz ele, é apenas uma hipótese, tá certo? Ele não nega que o sujeito exista, ele diz apenas que não temos nenhuma prova da sua existência, tá certo? Quando você examina esse raciocínio, você vê que ele é um simples erro de lógica, tá certo? Porque você dizer que aparecem estados, não é que você tem apenas uma sucessão de estados não referidos a um sujeito, tá certo? É a mesma coisa que dizer que se me dão uma martelada no dedo, eu sei que o dedo dói, mas não sei que ele é meu. Não é isso? Então, é evidente que se não houver esta referência de todas as percepções a um centro que as responde, tá certo? A percepção é simplesmente impossível. Porque você vê que num estado hipnótico, o sujeito também tem sensações, mas aí ele de fato não refere a um eu, tá certo? Tanto que o sujeito hipnotizado não consegue perceber a diferença entre sentir uma martelada no dedo, tá certo? E ouvir a sugestão de que levou uma martelada no dedo, porque neste caso ele também sente a dor igualzinho. Se você acaba de levar uma martelada no dedo, está doendo pra caramba, ele sente, tá certo? O que significa o quê? Que ele teve a percepção, ele tem percepção como todo mundo, ele só não refere a um centro. Isso quer dizer que no mundo de David Hume não há diferença entre você estar, vamos dizer, consciente, desperto, e você estar hipnotizado. É certo? O eu que ele está analisando é o eu não de uma pessoa em estado de vigília, mas de um hipnotizado.
né? Não é um indivíduo desacordado, que daí não tem percepções, tá certo? Não tem percepções conscientes, mas o de um hipnotizado, que tem as percepções, tá certo? Mas não tem, vamos dizer, a reação centralizada, né? Quer dizer, as percepções ficam separadas, tá certo? No caso, por exemplo, a relação entre uma sensação que você tem e a descrição verbal, a expressão verbal desta sensação, a conexão entre essas duas coisas é dada justamente pelo fato de que há um mesmo centro responsivo, há um fator X, que é você mesmo, que responde a uma e responde a outra, tá certo? E que as compara, tá certo? E que as compara e distingue. Quer dizer, você sabe que uma coisa é levar uma martelada no dedo, outra coisa é ouvir dizer que levou uma martelada no dedo, tá certo? Porque num caso, você está apenas recebendo um estímulo verbal, tá certo? E o estímulo verbal veio desacompanhado, tá certo? Da sensação no dedo. Quer dizer, o estímulo verbal vem primeiro e a sensação no dedo vem depois, tá certo? Ao passo que normalmente seria o contrário. Você primeiro leva a martelada no dedo e depois você diz ai, né? Quer dizer, não é porque disse ai que o dedo está doendo, mas está dizendo ai porque o dedo doeu, né? Então, esta simples relação, né, de tempo supõe, né, a presença de um sujeito que é o mesmo ao receber a sensação e ao expressá-la, ao verbalizá-la, né? Ou ao ouvir a descrição, a expressão verbalizada feita por uma outra pessoa, tá certo? Então, quer dizer que a famosa crítica de Hume à existência do eu não posso considerar mais que não assim, um erro muito primário, tá certo? E às vezes o que eu me pergunto é como é que um filósofo conseguia, vamos dizer, fazer esses raciocínios desligando-se tão facilmente da sua própria experiência. Porque se ele perguntasse a si mesmo, eu digo, bom, se eu não sei de nenhum eu existente por trás das sensações, como é que eu as conecto? Não é isso? E mais, o pior não é como eu as conecto, como é que eu consigo distingui-las? Como é que eu consigo distinguir, por exemplo, entre uma sensação e a sua respectiva expressão verbal? Se não há um centro agente, se só tem, vamos dizer, estados separados, tá certo? Então, como seria possível eu declarar uma sensação? Né? Se eu tenho uma dor e digo ai, bem, a dor é uma coisa, o ai é outra. Tanto que quando tem dor, você pode dizer ai ou pode não dizer. Mas como seria possível, vamos dizer, a expressão externalizada de uma sensação, tá certo? Sem um fator que conecta, vamos dizer, o paciente e o agente. Porque a dor eu padeço, mas na hora que eu digo ai, é uma ação que eu estou fazendo. Mas, e quando eu me pergunto como é que esta questão, como é que essa pergunta não ocorreu a David Hume, e como é que com tanta certeza ele diz que não há conexão não há um sujeito permanente por baixo dos vários estados, eu só posso concluir que ele, de fato, ele está confundindo, é ele que está confundindo, vamos dizer, as entidades das quais ele fala com os nomes que as designam. Ele está confundindo, vamos dizer, o eu com o conceito de eu. Né? Porque esta análise que ele faz é baseada, vamos dizer, na decomposição lógica, tá certo? Da expressão de sensações, e não na descrição da experiência real das sensações. Quer dizer, com toda a sua profissão de fé empirista, ou seja, que enaltece o prestígio e o valor da experiência, o elemento experiência está bastante faltante na crítica de Hume ao conhecimento pelos sentidos. E, no entanto, estas objeções chegaram a ser consideradas irrespondíveis. Kant as considerava irrespondíveis até certo ponto. Nós não demos nada de Kant ainda, né?
Diga. O budismo ele segue uma linha mais ou menos parecida com essa que o senhor escreveu. Onde que ele acerta que o filme é? Na questão do eu? Não, quando o budismo diz essas coisas, ele não diz isso para você acreditar nelas. Né? O budismo praticamente toda a doutrina budista não passa de uma série de sugestões de exercícios. Você experimentar pensar as coisas assim, o assado, porque se você passar por essa experiência, você chegará a um resultado X. Então, a doutrina budista não é bem uma doutrina, é como se fosse um teatro. Você encena certas situações, certos enigmas, certos paradoxos, e de tanto você vivenciar aqueles paradoxos, alguma coisa vai acontecer depois. Isso produz, a meditação sobre isso produz um resultado espiritual X ou Y, que trará consigo a solução desses mesmos enigmas. Mas houve escolas filosóficas que defenderam realmente como uma descrição verídica. Então não entenderam nada. Isso é muito comum, quer dizer que aquilo que quer dizer, em toda disciplina religiosa, você tem que distinguir o que é doutrina do que é método. Tá certo? A doutrina está dizendo o que as coisas são, e o método está dizendo o que você deve fazer, o que você deve pensar. Tá certo? Professor, Oi. ele admite uma memória desses estados? Pelo menos uma memória? Não, a memória também a unidade da memória para ele também não existe. Existe memória, mas não existe unidade da memória. Quer dizer, não tem um sujeito por trás da memória. Quer dizer, você tem recordações soltas, mas você não tem a prova de que exista um sujeito unitário e permanente por trás delas. Quer dizer, olha, você tem a prova da existência do sujeito, você tem a prova da existência do sujeito por trás desses estados, é uma coisa. Outra coisa é você poder vivenciar esses estados na prática sem que exista um sujeito por trás deles. Se você parte dos estados considerados separadamente, você não vai conseguir provar a existência do sujeito por trás deles. Mas você não teria conseguido vivenciá-los se não existisse o sujeito por trás deles. Quer dizer, é um erro de método, ele está entrando na questão pelo lado errado. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.